Padre Reinaldo, que desde 1987 divulga as mensagens de Medjugorje e já levou milhares de peregrinos àquele santuário, dá o seu testemunho. Sou piauiense, sou o nono de 12 filhos de meus pais. Quando tinha 10 anos, toda a nossa família se mudou para Goiás. Depois de alguns anos trabalhando na agricultura, nos mudamos para uma cidade do norte de Goiás, onde continuei os estudos. Aos 15 anos, os padres franciscanos menores descobriram minha vocação sacerdotal e entrei no seminário, primeiro no Regina Minorum em Anápolis, Goiás, depois no Seminário Santo Antônio em Agudos, São Paulo. A interpretação não correta das mudanças feitas pelo Concílio Vaticano II provocou na Igreja do Brasil alguma confusão. Muitos padres se casaram, freiras tiraram o hábito. Houve uma grande crise na orientação de nosso seminário franciscano. Aos 21 anos, saí do seminário, não por falta de vocação, mas vítima dessa situação confusa que vivíamos naquela época. Nos anos seguintes, meus pais continuaram morando no norte de Goiás e eu tive que me esforçar para trabalhar e continuar os estudos. Fiz administração de empresas na Universidade Católica de Goiás e trabalhei no setor administrativo da Cobal e técnico da Shell Brasil Petróleo. Em 1977, por meio de concurso público, entrei como técnico do Banco Central do Brasil. No decorrer dos anos seguintes, a prática religiosa foi diminuindo, rezava pouco e não buscava mais os sacramentos da igreja, mas não perdera totalmente a fé. Fiz cursos de línguas estrangeiras, viajei para o exterior, passeava, mas, apesar das conquistas no campo profissional, social e econômico, eu não sentia paz, perdi o sono, cheguei mesmo a tomar antihistônicos, diazepam, tensil e outros para dormir, mas continuava vivendo um vazio interior que muito me incomodava. Busquei a solução na bebida, como faziam muitos colegas de trabalho, mas não conseguia beber. Pensava que o meu problema era por causa da cidade de Brasília, onde as relações humanas são frias, diferentes de outras cidades que eu conhecia. Então pedi transferência para Belo Horizonte, onde permaneci por quase 2 anos, época em que passava muito pelas cidades históricas, bons restaurantes, namoradas, mas o vazio interior continuava. Voltei para Brasília, pois poderia visitar meus familiares, que agora já moravam em Goiânia, assim com mais frequência. Retornando a Brasília, fui obrigado a alugar um quarto de pensão na quadra 703, perto da Igreja Dom Bosco, até receber de volta o meu apartamento que estava alugado. Por ser perto do Banco Central, muitas vezes ia a pé para o banco. No meio desse trajeto, vi que havia uma igrejinha com paredes de madeira, à época, com o nome de São Camilo de Leles, mas eu não entrava. A situação continuava cada vez pior e eu não sabia mais o que fazer. Busquei várias especialidades médicas, mas nenhuma doença encontraram. Mas Deus, na sua bondade infinita, veio em auxílio da minha miséria. Em junho de 1987, Nossa Senhora Rainha da Paz veio ao meu encontro de maneira tão delicada, visitando-me naquela pensão da 703 Sul. O encontro foi assim. Um dia, ao final do expediente, ao chegar à pensão, vi um livrinho sobre a mesa. Perguntei à dona da casa que livro era aquele. Ela me respondeu que era das aparições de Nossa Senhora. Perguntei-lhe de qual aparição se tratava. Para minha surpresa, ela respondeu: Nossa Senhora está aparecendo. Fiquei surpreso. O quê? Como? E ela repetiu: ela está aparecendo. Curioso, levei o livrinho para o quarto.
Comecei logo a lê-lo. Vi que tratava-se de uma aparição nova. Após um breve relato das aparições, do local, dos videntes, veio a primeira mensagem. Era pequena, estava em negrito. Ocupava mais ou menos 3 ou 4 linhas. Terminando de lê-la, a mensagem começou a se mexer, a se movimentar como as ondas do mar. Pensei, não pode ser verdade. Será que eu estou dormindo? Será isso um pesadelo? Fiz vários testes para ver se não estava dormindo. Abri a janela do quarto, ouvi o barulho dos carros que passavam pela W3, ouvi vozes de pessoas que conversavam lá fora. Saí do quarto, desci até a cozinha, voltei ao quarto. Não era pesadelo, não era sonho. Tornei a ler a mensagem. Novamente ela se mexia, balançava. Fiquei arrepiado. Como pode ser isso? Como pode isso acontecer? Continuei a ler o livrinho. A história era interessante. Senti-me em comunhão com tudo aquilo, como se eu comesse o livrinho, não física, mas espiritualmente. No decorrer da leitura, encontrava mais mensagens, também essas se mexiam em movimentos ondulados. O livrinho falava das principais mensagens: paz, oração, conversão, jejum e vida sacramental. Que era preciso ir à Santa Missa todos os domingos e dias santos, rezar o rosário completo todos os dias, ler diariamente trechinho da Bíblia, jejuar nas quartas e sextas-feiras, confessar-se todos os meses. Pensei comigo, o que Nossa Senhora está pedindo parece ser difícil, mas não deve ser impossível. Vou tentar. Quem sabe minha vida melhora? Pior do que está, não vai ficar. Em poucos minutos, lembrei-me de como antes eu participava diariamente da Santa Missa e que sabia de cor e rezava o Santo Rosário e tinha vida sacramental ativa. Surpreso e com muita tristeza no coração, concluí que estava levando uma vida de pagão. Encontrava-me afastado de Deus, de Nossa Senhora e da Igreja. O que eu tinha feito da minha Bíblia e do meu terço, e meu missal em latim e português, em formato de livrinho preto, com as bordas douradas, que em 1964 eu ganhei no seminário Regina Minoro de Anápolis, e que eu tanto amava. Onde estavam? Até hoje não me recordo de tê-los dado a ninguém. Talvez eu tenha deixado, não proposital nem por desprezo, esquecidos em algum lugar, como objeto fora de uso. Fiquei imensamente feliz em constatar que Deus e Nossa Senhora não tinham se esquecido nem desistido desta humanidade pecadora, que, surda a voz do bom pastor, seguia caminhos de morte. Agora, Nossa Senhora, como mãe tão maravilhosa, veio me visitar naquela noite e estender-me suas mãos santas, e eu a segurei como a última tábua de salvação. Naquela mesma noite pensei, já que Nossa Senhora e Jesus estão ainda se interessando por nós e nos ajudam, não vou mais tomar remédio para dormir. Aquela noite foi a noite mais feliz da minha vida. O sono me restaurou completamente. Não acordei mais cansado, como quando tomava os antidistônicos. Pelo contrário, acordei alegre, feliz e em paz. A minha vida profissional continuou de forma normal, mas as mensagens de Nossa Senhora não saíam da minha cabeça. Ficava feliz quando o dia terminava e eu voltava para o quarto da pensão para reler o livrinho. Com grande alegria retornei à missa diária, como fazia desde a minha adolescência. Vencida a vergonha por tantos anos afastado dos sacramentos, retornei à confissão mensal. Agora precisava rezar o Santo Terço, que eu não tinha e nem mais sabia rezar. Eu estava com vergonha de pedir a alguém para me ensinar. O que as pessoas iriam pensar de mim? Uma pessoa de 40 anos de idade e não sabe rezar o terço? Eu também estava com vergonha diante de Deus
e de Nossa Senhora. Como é que eu, que tanto rezava, sabia tudo de cor e agora, afastado da igreja, não sabia mais rezar? Como fiquei transbordante de alegria quando naqueles dias entrei na igreja São Camilo de Leles e depois da Santa Missa rezar o terço. E a Bíblia, onde encontrar uma? Nossa Senhora pedia para ler diariamente um pequeno trecho da Bíblia e meditá-lo durante o dia. E nas quintas-feiras ler Mateus 6, 24 a 34. Pensei, se as mensagens eram importantes, certamente a palavra de Deus é mais importante ainda. Lembrei-me que tinha visto no setor comercial sul de Brasília uma livraria evangélica. Decidi, com urgência, comprar uma Bíblia ali, até descobrir uma livraria católica. E isto já fazia 10 anos que eu morava em Brasília. Quanta cegueira! Um mês depois, já com a Bíblia católica nas mãos, doei aquela Bíblia para um rapaz evangélico que lavava carros em frente ao Banco Central, onde eu trabalhava. Assim, comecei uma vida nova com Deus, obedecendo os conselhos de Nossa Senhora. Desta forma, em meio à aprovação, pequenas e grandes, recebi no coração uma paz que vem do céu e nunca mais precisei tomar qualquer medicamento para dormir. Com tantas graças recebidas, fiz o propósito de divulgar as mensagens de Nossa Senhora para 1000 pessoas, pois eram elas que deram um novo sentido à minha vida. Pensei que, como eu fui agraciado com essas mensagens, muitas pessoas deveriam encontrar-se, como eu, sem paz e sem sentido na vida. E Nossa Senhora, com essas mensagens, seria capaz de transformar muitas vidas. Não demorou muito. Descobri que aqui em Brasília, o então Bispo Auxiliar de Brasília, depois nomeado Arcebispo Militar, Dom Geraldo Ávila, de saudosa memória, já divulgava com um pequeno grupo as mensagens da Rainha da Paz. A partir daí, mensalmente, eu conseguia a mensagem do dia 25 de cada mês, fazia bastante cópias e as enviava para as pessoas conhecidas que, aos poucos, eu ia anexando a um banco de dados, graças ao surgimento dos primeiros computadores de 8 e 16 bits. Concomitantemente, consegui um filme vindo da Associação Senhor Jesus de Campinas, São Paulo, e comecei a passar para as pessoas e grupos que também ouviam palestras sobre Medjugorje. Consegui também organizar uma missa mensal no Banco Central. De momento, não sentia a necessidade de ir a Medjugorje, pois tinha certeza que as mensagens eram verdadeiras, pois tinham mudado a minha vida. No entanto, 2 anos depois, no início de 1989, Frei Slavko de Medjugorje visitou Brasília e fez algumas palestras aqui, das quais participei. Aí então surgiu-me o desejo de ir àquele lugar abençoado. Assim, planejei ir a Medjugorje no final de julho de 1989, para fazer ali, sozinho, um retiro espiritual de 50 dias e participar lá do Festival de Jovens, de 31 de julho a 6 de agosto, e também da festa da Assunção de Nossa Senhora, da Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, e da Exaltação da Cruz, 14 de setembro. Porque não conhecia ninguém que tivesse ido a Medjugorje, viajei sozinho. Obtive algumas informações e visto do passaporte na Embaixada da Iugoslávia, de regime comunista à época. Comprei passagem para o trajeto Brasília, Rio de Janeiro, Roma e Dubrovnik, na Iugoslávia, fazendo o resto da viagem de carro. Como eu já falava um pouco do inglês, espanhol e italiano, não tinha muita dificuldade de fazer aquela primeira viagem. Naquele ano, Medjugorje era um pequeno vilarejo. Os peregrinos se hospedavam em casas de família, muitas vezes distantes, precisando de um transporte para chegar até a igreja. Como eu já tinha na cabeça
a topografia de Medjugorje, igreja, Colina das Aparições e Montanha da Cruz, procurei uma casa simples que pudesse me hospedar por 50 dias e que estivesse em local que me facilitasse ir a pé para esses 3 lugares e que as pessoas só falassem o croata para que eu pudesse aprender um pouco daquela língua e pudesse obter deles as informações precisas daqueles primeiros 8 anos de aparições. Fui a Medjugorje com propósito único, como já disse, de fazer ali um retiro espiritual, pois eu já estava convencido da veracidade daquelas aparições, uma vez que elas tinham operado em minha vida uma mudança tão grande que já não era água, mas esgoto transformado no melhor vinho. Minha vida ali era rezar, participar da missa pela manhã e à tardezinha participar da programação da paróquia, rosário, missa, adoração da Eucaristia e da cruz. Pela manhã, depois da Santa Missa, sempre seguia os diversos grupos de peregrinos que se dirigiam à casa dos videntes para ouvir o testemunho deles. O testemunho deles era sempre o mesmo, mas eu aprendia muitas coisas interessantes com as respostas que eles davam às perguntas feitas pelos peregrinos. Quase todos os videntes moravam em Biakovich, no sopé da Colina das Aparições. Por isso, depois do testemunho de algum deles, eu subi a Colina das Aparições para rezar, meditar, contemplar as maravilhas de Deus. Algumas vezes eu me retirava para lugares ermos nessa colina e ali ficava em oração. À noite, após a programação da paróquia, eu participava das aparições extraordinárias que aconteciam com mais frequência na Colina das Aparições, no Križevac ou na Cruz Azul, e depois continuava ali rezando. A maior parte das noites eu subia sozinho a Montanha da Cruz, Križevac, meditando a Via Sacra, contemplando os mistérios do Santo Rosário. Confissão com Padre Oso. Muitas vezes fui a Tihalina, a 30 quilômetros de Medjugorje, onde o Padre Oso era pároco e recebia milhares de peregrinos. Meu desejo era confessar-me com ele, mas a multidão de peregrinos italianos não me dava a oportunidade. Outro dia, fui novamente lá, decidido a não voltar sem falar com o Padre Oso. Implorei em vão as pessoas que ficavam à volta dele. Após uma manhã inteira muito intensa, chegou a tarde e os peregrinos iam retornando nos seus ônibus para Medjugorje. Eu continuava lá. Pensava, nem que seja o último, eu vou esperar. Por último, pedi a intercessão da freira que morava naquele santuário. Ela falou com ele e prometeu atender-me no final. Fui o último a ser atendido e confessei-me. Durante a confissão, senti como que Nossa Senhora soprasse a cinza do meu coração e reacendesse a chama de minha vocação sacerdotal. Comecei a chorar, pensando que fosse alguma coisa da minha cabeça, decidi a nada fazer, e se fosse verdade, pensei, a própria Nossa Senhora daria um jeito. Algumas vezes, durante a confissão, sem eu nada dizer, os confessores diziam que eu seria sacerdote e que não demorasse, pois o tempo estava passando. Continuei na minha estrada, porém atento se alguma voz me chamasse. Isso aconteceu em 2000, quando o Padre Simão, nosso pároco no Céu Azul, levou-me a falar com o então bispo diocesano de Lusiânia, Dom Agostinho, que me encaminhou a fazer o curso de teologia com os franciscanos conventuais em Brasília, Asa Norte. Fui ordenado sacerdote em 11 de novembro de 2003. Finais. Cruz do Križevac. Quando fui a Medjugorje em 1989, não há busca de sinais, pois eu já acreditava nas aparições, por todo o bem que elas já tinham operado em minha vida. Eu disse a Nossa Senhora que não precisava de sinais para acreditar, mas se ela quisesse me mostrar alguma coisa, eu aceitava de bom grado como uma gentileza de sua parte. Cheguei a Medjugorje num domingo, à tarde, e fui participar da Santa Missa Vespertina,
internacional, celebrada fora da igreja, no espaço entre a igreja matriz e a capela de adoração. O altar era colocado sobre um estrado de madeira voltado para o povo. À frente dos fiéis, por detrás do altar, víamos o Monte Krijevates, altaneiro, ostentando aquela cruz de cimento misteriosa, bela. Num determinado momento, pude ver claramente que sobre a cruz de cimento brilhava uma grande luz branca. Pensei tratar-se, naturalmente, de sinalizador para os aviões. Não demorou muito e aquela luz desapareceu. Fiquei intrigado. Por que a luz se apagou? Seria um sinal? Mas eu não estava à busca de sinais. Uma semana depois, estando na Colina das Aparições, onde ocorreu uma aparição extraordinária, estavam presentes um dos videntes e a multidão de peregrinos. Após a aparição, as pessoas ficavam lá no alto, rezando, cantando e falando animadamente sobre as aparições. Algumas pessoas perto de mim falavam em espanhol e um homem comentava que, alguns dias atrás, tinha visto uma grande luz sobre a cruz do Krijevates, mas pensava tratar-se de lâmpada elétrica. Porém, quando subiu aquela montanha, constatou que lá não tinha nenhuma instalação elétrica. Naquele mesmo momento, pude confirmar com eles que também eu tinha visto semelhante luz e pensado a mesma coisa. Bolas de fogo. Por 2 vezes, de madrugada, quando eu voltava para casa, da igreja ou da montanha e rezava o Santo Terço, quando menos esperava, vi algo como uma estrela ou bola dourada que caía do céu perto de mim, mas antes de tocar o chão desaparecia, deixando em meu coração o sentimento de que Deus estava aprovando a minha oração. Cruz resplandecente. Uma noite, durante uma aparição extraordinária, na Colina das Aparições, vi a cruz de metal totalmente resplandecente, que em nada se assemelhava aos flashes das máquinas fotográficas. Essa cruz, mais tarde, foi retirada e colocada no local a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, doada pelos peregrinos coreanos. Moça triste. Vi muitos sinais, também nas estrelas. Desejo falar aqui apenas de um que presenciei numa noite, após a aparição de Nossa Senhora na Colina das Aparições. Após a aparição, os videntes foram embora e ficaram muitos peregrinos rezando e cantando nos mais diversos idiomas. Fiquei próximo de um grupo de italianos. Enquanto rezávamos, alguém tirou uma foto da cruz de metal onde Nossa Senhora tinha aparecido. O flash de uma máquina iluminou o rosto de uma moça e pelo seu semblante demonstrava tristeza. Falei comigo mesmo, como pode aqui alguém estar triste no local onde Nossa Senhora aparece todos os dias e traz do céu essas mensagens de amor e paz? Naquele local, olhando para o espaço celeste entre a montanha da cruz e a igreja, vi uma pequena estrela cadente. Sorri interiormente pensando, aquela é uma estrela cadente como as do Brasil. Seguramente não é um sinal. Não demorou muito e outra estrela, agora maior, também risca o céu. Pensei que se tratava de um sinal e toquei aquela moça dizendo-lhe, veja. Ela me perguntou em inglês o que era. Disse-lhe, naquela direção tinha caído 2 estrelas. Ela olhou, mas não viu mais nada. Momentos depois, quando ela e eu olhávamos na mesma direção, uma grande bola, como que de ouro incandescente, rodava e se derretia. A moça, antes triste, agora transbordava de alegria. Senti no coração que Nossa Senhora, vendo minha preocupação com ela, com essa moça, deu-lhe esse presente, a alegria da sua presença, e não só isso, mas que Deus escuta nossa prece em favor dos outros, ainda que seja apenas a menor preocupação. No meio da multidão de peregrinos, Nossa Senhora permitiu encontrar-me com aquela moça americana outras vezes e estimulá-la à vida de oração.
Ela me disse o dia em que voltaria para os Estados Unidos. Eu senti o desejo de reencontrá-la mais uma vez para dar-lhe mais um incentivo, mas não sabia onde ela estava hospedada. Naquele dia, andando pela calçada das lojinhas, ouvi alguém gritando em inglês: "Reinaldo, Reinaldo!" Era aquela moça dentro de uma van. Já estava deixando Medjugorje. Em poucos minutos pude falar-lhe mais uma vez do amor de Nossa Senhora e perseverar nessa estrada de oração. Tenho certeza de que ela voltou transformada para o seu país. Final da Cruz do Križevac. Nessa primeira viagem de 50 dias a Medjugorje, planejei ficar ali até setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Na véspera desta festa, em companhia de outras pessoas, passei a noite rezando e cantando no pátio da igreja. Como sempre, a missa da manhã, nesse dia, é celebrada no alto da montanha da Cruz. Uma grande multidão por todos os lados subia aquela montanha. À noite, a missa vespertina, como sempre, era celebrada na igreja de São Tiago. Naquele dia, na hora da aparição diária, durante a reza do terço, antes da missa, veio à minha mente que naquela noite, quando a lua estivesse posicionada acima da cruz do Križevac, seria dado um sinal. Fiquei totalmente em paz, porém muito feliz. Após a missa e demais orações vespertinas, encontrei-me com algumas pessoas conhecidas, uma senhora de Belo Horizonte, um senhor de Brasília e uma moça da Croácia, e disse-lhes que tinha a impressão de que, naquela noite, haveria um sinal quando a lua estivesse posicionada sobre a cruz. Alegres, fomos até uma pequena lanchonete comer uma pizza. Conversamos animadamente, comemos, e cheguei mesmo a me esquecer do sinal. Agora, após pagar a conta, lembrei-me e fiquei apreensivo. Meu Deus, e o sinal? Como fui me esquecer? Saímos imediatamente para fora da lanchonete e olhamos para a montanha. A lua estava lá no céu, fazendo o seu percurso exatamente sobre a cruz do Križevac. Não era lua cheia aquele dia, tudo estava normal. Pedi ao senhor de Brasília que ligasse a filmadora. Ele a colocou sobre um pedestal e por meio do visor da filmadora, todos pudemos ver que a lua estava no centro da cruz como uma grande hóstia branca, luminosa. A cruz de concreto parecia viva, esverdeada, da cor de cimento, incrustada de pedras preciosas. Ficamos muito emocionados e agradecidos. O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Tive o desejo de subir a montanha daquela noite. Chovia fino. Começamos a subida, mas espessas nuvens cobriram a montanha e com medo desistimos. O perfume de rosas. Naqueles 50 dias em Medjugorje, senti muito perfume de rosas, muito puro. De início, pensei que todas as mulheres usavam o mesmo perfume, comprado na mesma boutique. Mas depois constatei que não se tratava de perfume usado pelas mulheres, pois em alguns momentos, perto de certas pessoas, principalmente perto dos videntes, ele se tornava mais intenso. E compreendi que se tratava de um sinal da presença de Nossa Senhora. O navio. Terminados os 50 dias em Medjugorje, chegou a hora de voltar para o Brasil. Senti a vontade de morar em Medjugorje, mas ao mesmo tempo sabia que a minha missão era divulgar sua mensagem aqui no Brasil. De Medjugorje a Roma, consegui lugar no ônibus de peregrinos italianos. Já em Medjugorje, comecei a sentir o perfume de rosas, porém, de odor muito estranho. Estava me sufocando ao ponto de pensar que poderia morrer. Senti-me febril, com dores generalizadas no corpo. No ônibus até Split, onde tomaríamos o navio para pescar na Itália, as pessoas pareciam perturbadas e quase não conseguiam rezar. Para passar a noite no navio, podíamos alugar um leito em uma das cabines de 4 camas. Paguei por um leito e cheguei logo na cabine.
como o desejo de tomar um banho antes que chegassem os ocupantes dos demais leitos. Para minha surpresa, ao preparar-me para o banho, ouvi um barulho dentro de um pequeno guarda-roupa daquela cabine. Mas o navio ainda estava parado, não balançava. Por que teria caído algo dentro do guarda-roupa? Abri o guarda-roupa e não tinha ali dentro nenhum objeto caído. Fechei o guarda-roupa e comecei a me assustar, principalmente quando ouvi que vinha barulho do teto, como se alguém estivesse arrastando objetos no andar superior. No mesmo tempo, comecei a sentir também um odor estranho, como que enxofre ou algo pior. Também surgiu um barulho, um grunhido, como de macaco, mas nada havia. Sentia grande medo. Deu-me vontade de sair correndo e subir para o salão superior, onde haviam poltronas de restaurante. Mas pensei, enquanto eu tiver um pouco de coragem, vou permanecer. Nesse momento, ouvi alguém batendo a porta. Pensei, deve ser o Satanás em pessoa. E gritei, entra! Para surpresa minha, vi que eram os 2 motoristas dos ônibus de peregrinos italianos. Será que eu estava estranho e eles poderiam perceber alguma coisa em mim? Mas eles não entraram, apenas jogaram suas mochilas e disseram que iam ao restaurante. Naqueles breves momentos, o barulho cessou. Mas logo que eles saíram, voltou o barulho infernal. Estaria eu possesso pelo diabo? Pensei a uma hora destas, onde vou encontrar um padre para me confessar e ser exorcizado? Tinha água benta e com muito medo comecei a jogar em toda a cabine, mas nada resolvia. Senti também um barulho nos colchões dos leitos, como se alguém estivesse azunhando. Olhei bem de perto e parecia que o corvinho do colchão se mexia, como quando alguém fricciona, pressionando pelas unhas. Minha cabeça pensava em tantas coisas ao mesmo tempo. Eu continuava com medo, mas ainda resistia àquela parafernália. Novamente ouvi batida na porta. Novamente falei alto, morrendo de medo. Entra! Este era o ocupante do 4º e último leito. Como os primeiros, também este deixou sua maleta e foi para o restaurante. Novamente o barulho cessou quando ele entrou na cabine, mas voltou quando esse homem se retirou. Nesse momento, senti no coração uma voz, o terço é forte, o terço é forte. Eu tinha comigo uma pequena imagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Coloquei-a sobre uma mesinha e me ajoelhei com o terço na mão, enquanto o barulho infernal continuava. Eu rezava com medo e com pressa. Ao terminar as primeiras 9 Ave-Marias, o barulho cessou imediatamente. Aí comecei a rezar com mais coragem. Fui me acalmando, mas continuei a rezar. Já sentia mais coragem. Num certo momento, levantei-me e andei um pouco dentro da cabine e percebi que o mau cheiro ainda estava lá dentro da cabine. Porém, ele se movimentava ali dentro, se movia de um lugar para outro. Rezei, não me recordo mais se 2 ou 3 rosários. Aí eu estava completamente recuperado. O demônio tinha sido vencido. Agora, deitado no meu beliche, rezava o Ângelus e me decidira só tomar banho pela manhã bem cedo. Nesse momento, chegaram os 3 ocupantes das outras camas. Perguntei-lhes as horas, pois meu relógio tinha acabado a bateria e era meia-noite. Dormi muitíssimo bem naquela noite. Estava totalmente revigorado. Não sentia mais nenhuma dor no corpo. Após o banho, subi para rezar no convés. Outra surpresa, ali encontrei com o padre Lívio, da Rádio Maria, que eu conhecera em Medjugorje e que, muitas vezes, traduzia o testemunho dos videntes, da Visca principalmente, não só para o italiano, mas também para os peregrinos de outros idiomas. Contei o que me tinha acontecido no último dia em Medjugorje e também do navio. Perguntei-lhe se eu precisava ser exorcizado. Ele disse: não, reze muito, o demônio persegue todos aqueles que estão na estrada certa, seguindo Jesus. Foi grande o sofrimento dessa experiência,
mas recebi a graça de reconhecer os momentos de ataque de Satanás, sozinho ou por meio de alguém. As velas acesas. Em 1990, voltei a Medjugorje para ficar ali 45 dias. Desta vez, umas 4 pessoas quiseram ir comigo. Neste ano, cumpri praticamente o mesmo programa do ano anterior. Mas gostaria de passar para vocês uma experiência que me marcou muito nessa viagem. Quase todas as noites eu subia uma das colinas. Certa noite, senti como que chamado para me encontrar com Jesus na Montanha da Cruz. Não lá no alto da cruz, mas na estrada, onde existe uma espécie de pedreira, de onde poderia rezar no silêncio da noite e ver a colina das aparições e o Križevates. Saí de casa um pouco depois das 23 horas e tomei uma trilha nova por onde quase ninguém subia. Planejei chegar no local planejado e rezar o Ângelus à meia-noite. Andei e já se aproximava da meia-noite e eu não chegava no local determinado. Fiquei muito surpreso ao ver uma luz lá na frente, entre os arbustos. Pensei, esse é um caminho novo, praticamente somente eu o conheço. Quem está passando por ele nessa hora? Continuei andando e fui me aproximando da luz. Minha surpresa maior foi constatar que aquela luz estava justamente no local onde a minha trilha se juntava à subida principal daquela montanha, à altura da 12ª estação da Via Sacra. Fiquei perplexo, pois o meu plano não era chegar até ali. Mais ainda, a luz que eu vira antes eram 12 velas grandes, do tamanho de velas de 7 dias, recém-acesas, colocadas numa base de metal circundando uma cruz devocional com Cristo crucificado, disposto perto da 12ª estação da Via Sacra, quase em frente a ela. As velas tinham sido acesas fazia pouco tempo, pois ainda não apresentavam sinais de consumo. Fiquei prescrutando, tentando ouvir algum barulho de pessoas caminhando naquela subida cheia de pedras grandes e pequenas. Debalde, tudo era silêncio. Quem teria colocado aquelas velas ali? A luz das velas tremulava e realçava o Cristo crucificado. Logo soprou um vento e apagou 11 velas. Momento depois, novo vento apagou a última vela. Fiquei ali sozinho, na escuridão, diante de Cristo crucificado. Falei com Jesus em meu coração: Jesus, porque o Senhor me chamou aqui para me mostrar o Senhor crucificado, em que lhe ofendi? Chorei, fiz um exame de consciência nos últimos dias, rezei um pouco ali por algum tempo e depois voltei para casa sem resposta, mas impressionado com aquela experiência. Divulgação no Brasil. Voltando para o Brasil, continuei meu trabalho de palestras, testemunho e divulgação das mensagens de Nossa Senhora. E fiz, de forma muito simples, o primeiro filme sobre Medjugorje. Comecei a divulgação também do jornalzinho Eco de Medjugorje, em português, com a autorização do padre Angelo Muti, de Mantua, Itália. Formei pequenos centros de divulgação de Medjugorje em vários estados do Brasil. Não durou muito, e por ciúme de nosso trabalho, Satanás, por meio de uma senhora de Brasília, desencadeou uma perseguição ferrenha contra minha pessoa e contra o trabalho que fazíamos, com acusações e difamações. Só aí é que compreendi o que Jesus me queria dizer ao se mostrar crucificado. Ele, com toda certeza, quis mostrar-me que eu também beberia parte do seu cálice, mas que não deveria esmorecer diante dos obstáculos. Foi muito grande o sofrimento, mas quanto mais era perseguido, mais a divulgação crescia. Eu ficava perplexo, sem entender, sem compreender a pedagogia de Deus, que é em meio ao sofrimento, às incompreensões e às perseguições que o reino de Deus cresce. Imprimimos e divulgamos milhares de livrinhos das mensagens, apressai a vossa conversão. O filme era amplamente copiado e divulgado, assim como as estampas da Rainha da Paz, os adesivos para carros, dentre outros materiais. Em 1991,
levei um amigo a Medjugorje com uma velha filmadora profissional. Fizemos um filme depois veiculado a nível nacional pela TV Nacional. Com a divulgação sempre crescente, foi necessário alugar uma lojinha na 212 Sul. Medjugorje durante a guerra. Em 1993, fui a Medjugorje com o propósito de fazer um novo filme, com uma filmadora moderna, Super 8 VHS, permanecendo ali por 15 dias, apesar de o país estar envolto em sangrenta guerra pela independência das 6 repúblicas que compunham a ex-Iugoslávia. O número de peregrinos diminuiu, mas uma paz celeste envolvia a todos. Vi os foguetes mortíferos riscarem os céus disparados de Sitluk, a 3 quilômetros de Medjugorje, ora disparados em direção aos sérvios que estavam atrás da Colina das Aparições, ora lançados na direção de Mostar para proteger contra os agressores muçulmanos. Víamos esses foguetes passarem perto de Medjugorje em quantidade, assim como ouvíamos o estampido das bombas na direção de Sarajevo, onde os combates eram mais intensos. No entanto, durante os 15 dias que permaneci ali, observei que as pessoas não tinham medo, sentiam-se protegidas pela Rainha da Paz. Os sérvios, por várias vezes, tentaram bombardear Medjugorje, mas os pilotos dizem que não conseguiam uma visão clara da igreja de Santiago. Quando se aproximavam, uma nuvem ofuscava seu trajeto. Uma vez dispararam 5 bombas, porém caíram a 1 quilômetro da igreja e apenas uma explodiu, matando apenas uma vaca, um cachorro e uma galinha. Feriu algumas pessoas e deixaram marcas dos estilhaços em algumas casas. Ao término dos 15 dias, participei das celebrações vespertinas dentro da igreja e durante a aparição que aconteceu nesse dia no coro da igreja, eu de joelhos rezava agradecendo a Nossa Senhora por ter feito a filmagem programada, inclusive com testemunho dos padres e dos videntes de Medjugorje. Enquanto assim rezava, agradecendo, senti algo extraordinário, maravilhoso, indescritível, como que um abraço que me envolvia todo o meu ser, com uma felicidade total que não se sente nessa terra, como de quem possui tudo e nada lhe falta. Participei da Santa Missa e demais orações, depois retornei para casa, que me hospedava e conseguia falar alegre e fluentemente na língua croata com as pessoas. Poucas horas depois, tudo passou e com tristeza voltei ao estado de antes. Em 1987, com o retorno à igreja, depois do encontro com Nossa Senhora, Rainha da Paz, precisei de tempo para a divulgação das aparições de Nossa Senhora. Por isso, no decorrer dos anos seguintes, deixei primeiro o cargo de chefia, depois as horas extras e, por último, pedi licença do banco sem vencimentos até me aposentar proporcionalmente em 1997. Céu azul. A divulgação das mensagens era intenso, por meio dos livrinhos, das mensagens, da história das aparições, jornalzinho, filme, palestras, organização de peregrinações, estampas, adesivos e artigos religiosos. Na lojinha da 212 Sul, muitas vezes ao estacionar o carro, chegavam os garotos flanelinhas que pediam para vigiar o carro em troca de algum dinheiro. Um deles me chamou a atenção de forma diferente. Disse-me ele que precisava que eu lhe emprestasse R$5 para ajudar sua mãe a comprar o gás, pois eram uma família de 11 filhos e o pai tinha abandonado a família. Imediatamente prestei-lhe os R$5 solicitados. Ele me assegurou que nos próximos dias devolverei o dinheiro. Passou um mês e eu não via mais o garoto por perto. No meu coração, eu não queria o dinheiro de volta. Pelo contrário, desejava ir à sua casa e prestar alguma ajuda mais consistente, pois eu já estava aposentado. Chegou o segundo mês e o garoto não aparecia. Um dia, encontrei-me com ele na mesma quadra, porém distante da nossa lojinha. Falei com ele com benevolência, com medo de ele fugir novamente. Disse-lhe que queria ir à sua casa trazer umas cestas básicas. Combinamos e naquela mesma tarde fomos à sua casa. Ele morava no Céu Azul, a casinha deles dava dó.
Não tinha banheiro, telhas quebradas, buracos nas paredes, por onde passava a enxurrada. As panelas estavam limpinhas, porém nada tinham para cozinhar. Fiquei chocado com aquela situação. Aí comecei a ajudar na reforma da casinha e com alimentos. Pedi para tirar da rua os vários filhos que se preocupassem com a escola. Fui à escola municipal e constatei que faltavam muito à escola e muitas vezes só frequentavam por causa da comida que os alunos recebiam. Comprei seus uniformes e exigi presença na sala de aula. A diretora da escola disse-me depois que eles melhoraram na frequência e no aprendizado. Trazíamos lanche e ensinávamos essas crianças e seus pais a rezar o terço. O trabalho crescia muito rapidamente e aí resolvemos fundar, em 1998, uma associação sem fins lucrativos. Colocamos na catequese local a mãe, os filhos e os vizinhos para receberem o sacramento do batismo, somando mais de 40 pessoas. Para melhorar o nível do ensino, aluguei um galpão ao lado de sua casa e paguei uma professora para o reforço escolar. Alguns meses depois, comprei um lote ali próximo e fiz uma pequena quadra esportiva. Pessoas amigas de Brasília vinham comigo no fim de semana para fazer recreação com essas e outras crianças vizinhas. Aumentou muito o número de alunos nas aulas de reforço. Por esse motivo, comprei um lote no local e construí salas de aula para atendê-los com mais dignidade. Inauguramos o primeiro prédio em março do ano 2000, com um salão, depois transformado em capela e mais 2 andares, somando 10 salas de aula. Com a ajuda de peregrinos, salário do banco e sobra de algum dinheiro das peregrinações, conseguíamos pagar professores e outras despesas com as aulas de reforço. No final do ano 2000, mudei-me para o Céu Azul e vim morar por cerca de 1 ano numa sala de aula transformada em apartamento. Comprei uma casinha para servir de apoio a essa obra social. Uma peregrina nossa, do Paraná, ex-religiosa, aceitou meu convite e veio ajudar nessa obra. Ela rezava com a comunidade e ajudava na alimentação das crianças. Minhas irmãs vinham de Goiânia com frequência oferecer sua contribuição, visitando as casas e orientando as pessoas para a catequese. Em 2002, construímos também um prédio com apartamentos para retiros de espiritualidade mariana, mais tarde transformado em Seminário Menor de Lusiânia por espaço de 6 anos. Em 25 de março do ano 2003, fui ordenado diácono na capela da nossa escola. Em 11 de outubro do mesmo ano, o saudoso bispo de Lusiânia, Dom Agostinho, ordenou-me sacerdote na Catedral de Lusiânia. Por 3 anos trabalhei como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Em 2006, transformamos nosso trabalho de reforço escolar em ensino fundamental. Essa escola abriga atualmente 700 crianças do ensino fundamental e médio. A partir de 2007, tomei posse como pároco da mesma paróquia. A partir de 2002, iniciamos um trabalho para montar uma rádio de inspiração católica. Em 2005, iniciamos as primeiras transmissões por meio da Rede Imaculada. Hoje, me dedico aos trabalhos paroquiais, à escola, à rádio, à divulgação das mensagens de Nossa Senhora e às peregrinações a Medjugorje.